Bom dia. Bom dia. Ano novo, dia novo e oportunidades novas. E dentro dessas oportunidades que a gente tem a cada amanhecer, nós devemos nos questionar: qual será a linguagem? O que será que a vida está querendo nos dizer? Qual que é a linguagem da vida? Nessa manhã, nós vamos falar sobre o caráter educativo da dor. Então, nós vamos analisar a dor, o sofrimento, tanto na forma de expiação como de evolução, tendo em vista aí o caminho mais consciente para os nossos espíritos. Lembrando sempre o nosso modelo, o nosso guia, Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Leon Denis e a célebre frase do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Através das mãos amorosas de Chico Xavier, vem Humberto de Campos, o irmão X, nos dizer que a dor é um bendito aguilhão. Aguilhão é um instrumento de suplício, e tem nas pontas um ferro que dá uma picadinha assim, então ou os animais ou os escravos andavam mais rápido. E é assim que a dor faz conosco. Quando a gente sente aquele aguilhão, aquela picadinha, a gente tem que correr para algum lugar. Na Índia, os mestres sempre dizem que, fazendo uma analogia com o despertador, desperte da dor. Quantos de nós despertamos para as realidades espirituais depois que a dor, que o sofrimento bateu à nossa porta? E por que despertar? Porque nós ainda nos encontramos numa consciência de sono, numa letargia em relação às coisas espirituais. Muitos de nós estamos dormindo, não acordamos. No mundo tereis aflições, mas também tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já nos dizendo que nesse mundo nós teríamos aflições. Que mundo que nós habitamos? Conquanto estejamos nós em transição para um mundo de regeneração, o nosso mundo ainda é de provas e de expiações. Habitados por que tipo de espíritos? Todos nós, nessa nossa linha mediana da evolução, espíritos retardatários. Daí se explica por que a dor é patrimônio ainda comum a todos nós, seres humanos. Se nós pegarmos o quadro da evolução espiritual, tomando aí zero como a animalidade, onde nós saímos aí da ignorância, da materialidade, vamos evoluindo para chegar a ser seres angelicais, ao nível da angelitude, que seria o 10 o máximo, ou seja, conforme vai diminuindo essa influência da parte material, nós vamos nos espiritualizando. Então a influência da lei do amor, do conhecimento, vai aumentando a nossa responsabilidade e a nossa sabedoria. Deus então nos cria espíritos simples e ignorantes, é a partir do princípio inteligente, como mônada ou outras denominações dentro da doutrina espírita. Habitamos o mundo primitivo, vamos para o mundo de provas e expiações, sendo que no mundo primitivo é as primeiras encarnações. Depois nós passamos para o mundo que nós estamos, já em transição para o mundo de regeneração, onde a balança ainda não é totalmente o bem, né? A balança ainda é do mal e do bem, só que não como nós vemos hoje a predominância do mal, já é uma balança mais, vamos dizer, aferida, equilibrada. Depois nós passamos aos mundos benévolos, mundos felizes, aos mundos celestes, até chegarmos aos espíritos puros, conquistarmos a angelitude. Aqui é uma brincadeirinha, né? Nesse mundo a gente tem certeza do imposto, da morte e da dor, que é o tema de hoje. Se a culpa é minha, eu ponho quem quiser, ou seja, de quem é a culpa de nossa dor? É outra brincadeira, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas será a dor um bem ou será um mal? Se é um bem, por que a consideramos como indesejável?
Ninguém quer. Falou em dor, ninguém quer. E se há um mal? Porque Deus, que é justo, permite que ela nos atinja. Será a dor punição ou castigo? E por que ela atinge pessoas, pelo menos à nossa vista, boas e justas? Diante da dor, qual atitude assumir? Será que eu tenho que me revoltar? Ou eu tenho que, ao contrário, ter um ato total de submissão, ser passivo à dor? E por que o ser humano sofre? Porque ele não sabe quem ele é, a razão de viver, por que ele está aqui, o sentido da vida, de onde ele veio, para onde ele vai, ou seja, não sabe nada sobre si mesmo. Quem sou eu? É a ponta do iceberg, a pergunta que nós devemos fazer agora no início do ano. Então, quem sou eu é convite ao conhecimento de si, ao amor a si. E Jesus, sempre o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, já nos orientava: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e profeta se acham contidos nesses dois mandamentos. Voltando à pergunta, por que sofrem os humanos? Ignorância de si mesmos. E a ignorância, ela traz consequências. E quais são os efeitos? Mau uso do tempo. Segundo o nobre Chico Xavier, o que mais nos dá remorso ao chegarmos ao plano espiritual é darmos conta do tempo que nós perdemos, como disse no início dessa bela oportunidade que nós estamos tendo na encarnação. O bem que não se faz, e pior, quando ainda se usa o tempo para praticar a maldade. Então, nesse relacionamento nosso conosco mesmo, no sentido da autoestima, com o próximo, onde nós vamos interagir, a socialização, e com Deus, na parte da espiritualidade. Convite ao autoconhecimento, vocês não vão conseguir ler ali, que está apagadinho, né? Mas ela está ali lendo: conhece-te a ti mesmo. E ela acha muito bom esse conselho. Mas de repente ela pensa assim: mas hoje eu não estou com vontade de fazer um turismo dentro de mim. Porque justamente o conhece-te a ti mesmo é esse convite dessa viagem interior, dessa viagem para dentro, dessa análise. Identificação e reconstrução da autoimagem. Então, eles começam a aconselhar um outro, que tem o conselho para o conhece-te a ti mesmo, está dentro desse livro. Aí o menininho pega e olha e fala assim: mas eu não estou vendo nenhum espelhinho aqui. Quer dizer, é uma brincadeira, mas para nós serve muito, porque é onde nós devemos realmente nos conhecer. Então, a reflexão nessa linha da vida, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. E o Espiritismo, então, proporciona o conhecimento das coisas. E é o Espiritismo que faz com que o homem saiba de onde ele veio, para onde ele vai e por que ele está aqui na Terra. Então, para entender a dor, é preciso antes entender a vida. O que estamos fazendo nesse plano? Toda vicissitude, ela tem 2 ângulos para ser analisada, em vista da encarnação atual, da presente encarnação, ou de uma encarnação pretérita, de uma existência anterior. Origens do sofrimento. Os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que surgem de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Divaldo Franco, é claro que é Joana, vem nos dizer que os sofrimentos humanos de natureza kármica da existência passada podem apresentar-se sob 2 aspectos que se complementam: provação e expiação. Então, ambos objetivos educar ou reeducar, predispondo as criaturas
ao inevitável conhecimento íntimo. Então nós vamos ter que enfrentar aquele espelhinho, quer queira, quer não, na busca dessa plenitude que nos aguarda. Ainda, Joana, no livro Plenitude, qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação, ela é imposta ao malfeitor que comete um crime. As provações mudam o curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito. As expiações são impostas irrecusáveis, porque justamente aquele medicamento eficaz, aquilo que é mais amargo, que nós não queremos tomar, é que é a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. E em vista da encarnação atual, muitas vezes a gente pensa, puxa vida, por que será que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa lá atrás? Ou será que é consequência dessa existência? Então, tem alguns questionamentos que a gente pode fazer. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, por exemplo, problema estomacal, eu vou começar a pensar, será que eu não abusei das frituras? Nossa, eu estou com diabetes, será que eu não abusei realmente aí dos doces? Será que eu cuidei da minha glicemia? Do coração, será que eu cuidei realmente da minha alimentação? E no caso de um filho escolher o caminho do vício, a gente tem que parar nesse instante e fazer a pergunta: eu dei a base moral, eu trouxe na evangelização ou em outra religião, nos cultivos que tem, na parte da espiritualização, eu dei o cuidado necessário ou eu pensei apenas em trabalhar 12 horas por dia para achar que a escola, terceirizando a educação, lhe daria toda a base? E no caso de uma querela familiar, das dissensões, a gente tem que parar e analisar qual foi a nossa atitude. Será que eu fui realmente injusto com essa pessoa? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem e verão que mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse feito tal coisa, eu não estaria passando por isso, ou se eu não tivesse dito tal coisa, eu não estaria em tal ou qual situação. Aí sim, se a gente achar a resposta, é nessa existência. Mas se não encontrar a resposta, não, eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu corpo físico, mas eu recebi um diagnóstico assim, assim. Ou então o meu filho se enveredou por um caminho não tão ideal, mas eu fiz tudo o que eu pude. Então, não encontrando uma resposta satisfatória nessa encarnação, nós remontamos a encarnação passada. Os sofrimentos pelas causas passadas são, como as causas atuais, a consequência do erro, só que não nessa existência, mas na existência pregressa. Se fui duro, se fui desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. E muitas vezes nós encontramos casos assim, seja no nosso ambiente de trabalho ou mesmo no atendimento fraterno, em que a criatura chega à casa espírita falando: eu não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo, porque eu sou assim, assim, assim. E parece que a gente está conversando ali até com um santinho. Sim, do ponto de vista dessa existência, talvez seja uma pessoa que esteja trilhando o caminho correto. Mas e lá atrás, como ele tratou os seus semelhantes? Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os filhos ou até ter a condição de não ter essa bênção de ter um filho. Por que o ser humano sofre então? Escolha das provas, Livro dos Espíritos, questão 258. Nós aceitamos passar por determinadas provas. Em nosso próprio benefício, nós participamos daquele projeto do programa reencarnatório. E quando nós não tivemos condições de participar, se estivéssemos muito ligados ao ódio, adormecidos, fomos para ser trazidos nessa nova encarnação, também trouxemos um projeto. Preparado por quem? Por nosso querido amigo espiritual, junto com uma equipe, como nós já vimos aqui, quando falamos da reencarnação. Mas, na maioria das vezes, nós participamos, até pedimos mais provas,
E a espiritualidade diz: você não vai dar conta de tudo isso. Então eles ainda são generosos, e por isso que nós temos várias existências para poder passar por várias provas. Nem todo sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido. Como assim? Muitos espíritos querem evoluir mais rápido. Então, na hora do programa, escolhe vida penosa para concluir a depuração. Por isso que nós não devemos julgar. Muitas vezes a gente vê uma pessoa presa ao leito ou numa cadeira de rodas e abre de julgar. O que será que fez na existência passada? Teria sido um suicida? Pode ser que não. Pode ser um espírito extremamente preparado para depurar mais rápido. Como Jerônimo, que pede para vir, e ainda pede para vir em toda aquela limitação, não só não podendo se locomover, como depois também ficou cego, ele havia pedido também para não poder falar. Mas os espíritos falaram: não, você vai precisar da sua voz para levar a mensagem do Consolador. Então muitos pedem, e aí é feita a análise que nós vamos dar conta para quê? Para ativar o progresso. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e se Deus é justo, justa há de ser a causa. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Amanda, olha que bonito. Cessação da dor. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, vinde, pois a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai o Espírito da verdade no Evangelho. Fatos geradores da dor e do sofrimento. Melancolia em relação à vida, descontentamento com relação à vida. Quantas vezes vem aquela prova, ou mesmo a nossa expiação imposta, e nós nos deprimimos, ficamos tristes, ao invés de ver, como foi dito na abertura, a grande oportunidade da depuração. Os maiores excitantes da melancolia são a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. Nós queremos viver o aqui e o agora, mas esquecemos a eternidade que temos pela frente. E também as ideias materialistas nos entravam. Ao contrário, a calma, a resignação, a unida do que dessa maneira diferente de encarar a vida, a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a perturbação e ao nosso bom ânimo para continuarmos a luta, na boa luta, no bom combate. Existem 3 tipos de dor, segundo André Luiz em Evolução em 2 Mundos: a dor evolução, a dor expiação, a dor auxílio. A dor evolução. A dor é o ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Mas nós, como dissemos, quando chega, o que a gente quer? Eliminar, extirpar. De qualquer maneira, a qualquer custo. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os órgãos, sofre a dor evolução, que atua da onde? De fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Jesus e o cego de nascença, quem foi que pecou? Ele ou os pais para ele nascer cego? Ninguém pecou, nem ele nem os pais. Foi para que nele manifestasse as obras de Deus, aquele que pede o impulso para evoluir mais rápido, como falamos antes. Jesus demonstrou que as lutas e as dores desse mundo vão além do resgate das faltas. A dor e expiação, essa sim, vem de dentro para fora, ou seja, marca a criatura. Tudo quanto fizemos e quanto estamos fazendo vai marcando no nosso campo espiritual, no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça.
Dor auxílio. Essa dor auxílio a gente às vezes não se dá conta. Pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade, os amigos que nos acompanham na jornada, os amigos espirituais, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico. Seja para evitar a queda, talvez aquilo não estivesse programado, mas a criatura está se perdendo tanto que há uma reunião no plano espiritual onde é dito assim: vamos intervir dessa maneira. E mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, muitas vezes somos tirados também do corpo físico para não nos comprometermos mais. André Luiz. Dor e expiação, portanto, poderíamos resumir como a do passado. Dor auxílio é do presente. E dor evolução visa o futuro. Nós poderíamos colocar aqui ainda dor lição a do Chico, né? Isso é por nossa conta. Como enfrentar a dor? Pessoas vivenciam as mesmas experiências de forma diferente. Nós não vemos pessoas, até no nosso meio espírita, que estão aí fazendo um tratamento difícil, muitas vezes, uma quimioterapia, mas estão cantando, estão alegres, estão levando a mensagem, enquanto outros se deprimem, se encolhem, ficam em casa, alimentando o sofrimento. Postura depende do entendimento de cada um, e a fé também é de cada indivíduo. Vossa dor é o quebrar da concha que encerra a vossa compreensão. É o quebrar da concha. Como a semente do fruto deve ser quebrada para que seu coração possa se expor ao sol, assim também deveis conhecer a dor. Pudesseis manter o vosso coração maravilhado com o milagre diário de vossa vida, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que a vossa alegria, e aceitaríeis as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre os vossos campos. Nós sabemos que nós temos o inverno vigoroso, mas que logo mais nós teremos a outra estação apontando. Assim também na hora da dor, logo mais passa. Portanto, confiai no médico, sorvei seu remédio em silêncio e tranquilamente, pois sua mão, apesar de dura e pesada, é guiada pela mão suave do invisível. E a taça que vos traz, embora queime os vossos lábios, foi fabricada por barro, que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Carlos de Branco, profeta sobre a dor. Motivos de resignação. Então, as provas, elas têm por fim exercitar a inteligência. Quantas vezes a gente se vê numa situação financeira difícil, por exemplo, o que a gente põe em funcionamento? A nossa inteligência. Puxa vida, como que eu vou sair disso? Mas não só a inteligência, a paciência, porque às vezes a gente quer resolver aquele problema, como eu disse agora. A paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em situação penosa e difícil, precisamente para procurar os meios de vencer as dificuldades. Resignação tem o poder de anular o impacto. Olha só. Aí está o Valdemar assistindo, ele pode fazer uma palestra só sobre a resignação. Olha que maravilha, anular o impacto do sofrimento. O sofrimento vem, mas a gente sente de outra maneira quando está resignado. E o que é ser resignado? Estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Tendo essa ciência que a doutrina nos dá, que nós plantamos isso, agora vamos dar um jeito de fazer a melhor colheita possível. Bem ou mal sofrer. Não basta sofrer. Eu tenho que sofrer porque eu vou evoluir. Não basta sofrer moral espiritualmente. É dispensável saber sofrer. Extrair as boas lições a cada vivência, a cada obstáculo, por mais difícil que pareça. E quando a gente transpõe o obstáculo, a gente não se dá conta na hora. Tem 10 anos que a gente vai ver quanto aquilo foi importante na nossa existência. Quantos de nós estamos aqui hoje porque um dia a dor nos visitou e nós procuramos uma casa espírita há 10, 20 anos atrás e encontramos aí a explicação do limitivo, do bálsamo. Desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Eu não posso ficar nem nessa, eu tenho que
Bater e encontrar, buscar e achar. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será? A resignação e a coragem. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A misericórdia de Deus sempre nos proporciona recursos para pagar ou reformar os nossos títulos de débito. Seu Hugo Gonçalves, quem conheceu, chegou aos 100 anos, o paizinho também falava que o carnezinho dele de débito estava grosso, porque ele tinha que ficar até os 100 anos. Ou seja, são parcelas suaves, é uma maneira de brincar. Assim como uma organização bancária permite que determinadas promissórias sejam pagas com grande adiantamento, conforme o merecimento do devedor. Nós temos os avalistas no banco, né? E assim nós também temos aqueles que nos avalizaram no plano espiritual, os amigos extraordinários, que as igrejas chamam de santo anjo, nós chamamos de amigos espirituais, que pedem por nós, que nos auxiliam mais do que nós imaginamos, que nos dão mais oportunidade para que tenhamos mais tempo. Por isso que a pessoa deve cuidar bem do seu corpo, esse instrumento, né, que Chico aqui compara uma enxada, com a qual a criatura está semeando e lavrando o terreno do tempo e das boas ações. Bem-aventurança na dor. Diante da dor, o que fazer? Primeiramente, ter claro que a dor não é castigo, é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. E nós já entendemos que a dor expiação ela é kármica, de restauração, de libertação dessa carga que nós vemos carregando às vezes há séculos, que trava a nossa caminhada. É reajuste, portanto, perante a vida. É reposição da alma no roteiro certo. E ela é passageira, nunca perene. E nós temos os exemplos, né? Chico Xavier, Dulce, Divaldo, quer dizer, aqueles que passaram pela terra também tiveram dores. Vamos cuidar da alma, porque o corpo é reciclável, é brincadeirinha. A dor, evolução, ela tem existência permanente, essa sim. Nós sempre vamos ser compelidos a evoluir, embora varie segundo as experiências vividas pelo espírito ou o mundo que ele vai habitar. Ela acompanha o desenvolvimento, é sua indicação, é sinal dessa dinamização, por isso dessa foto. Inevitável a manifestação do crescimento. De imediato, propõe Joana, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor, que gera saúde, confiança em Deus, que sustenta, prosseguindo em harmonia, durante o tratamento que se faça necessário. Então, nessa hora, nesse início de ano, parar e fazer um autoexame e perguntar-se: o que preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? Às vezes não é uma doença, às vezes é um chefe ali. Puxa vida, hoje eu tenho que encontrar aquela pessoa de novo. O que eu preciso modificar na minha vida? Como relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? É tão importante quando a gente tem esse conhecimento. Não gosto de ficar contando caso pessoal, mas eu vou contar sem citar nomes. Estava eu com entrave com uma pessoa, inclusive do meio espírita. E quando eu via, doía aqui. Eu falei, não pode, isso não pode acontecer. Já era físico. Então eu comecei a fazer o que a doutrina explica. Com muito tempo, muito treinamento, muita prece, muita vibração. Até que um dia assim não senti mais. Começou a sumir, né? Aos pouquinhos foi sumindo. Encontrando a pessoa, não acontecia mais nada. Aí o amigo espiritual se aproximou e falou, agora tudo vai ser resolvido. Quer dizer, a questão que estava gerando essa animosidade realmente foi resolvida. Mas não foi resolvida enquanto eu não me resolvesse. Então, às vezes a gente quer que o outro resolva, ou põe só na mão da espiritualidade, não faz a nossa parte. Então, é um trabalho, muitas vezes árduo, mas necessário. Como é a minha vida? Estuda-te, Joana. Mudança de atitudes, mudar a atitude mental. Cada mente vive na companhia que elege para si. Pode ser a companhia de encarnados e, consequentemente, de desencarnados.
direcionar a atenção para as coisas positivas, como eu estava falando, a oração, a mentalização, a boa leitura. Vigiar os pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da indiferença. Mas quando a pessoa está em depressão, ela senta na frente e fala o quê? Eu não consigo ter pensamentos positivos. Eu não consigo mentalizar Jesus, a natureza. Então a primeira orientação é deleta. E pelo menos põe a tua vontade à frente. Quando chega aquilo, pensa, eu não vou pensar mais nisso. Às vezes a gente quer exigir uma mentalização que nem a gente não consegue fazer só com o passar do tempo. Por que cuidar dos pensamentos? O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula antes de se irradiar. Então, antes de eu emitir para o outro, aonde eu emiti? Em mim mesmo. Todo o meu organismo se espraiu aquele pensamento. E muitas vezes ficou ali gravado. Não há um segundo de nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito, nos domínios da mediunidade. Repensar as ações, afastar-se dos vícios. Não é só vício material, pode ser o vício da calúnia, da maledicência. Controlar as más tendências. Evitar as conversações deprimentes que alimentam essas nossas más tendências. Tá? Nós estávamos agora em férias no sul, tem muito caso de depressão, apesar de ser cidade pequenininha, tem depressão também. O que as pessoas relatam? A minha depressão, que ele começa alimentando já que aquilo já faz parte da pessoa. Então a primeira conotação até na hora de falar, né? Tenho vontade de fazer a renovação moral. Então a vontade sempre à frente. E a ação do bem. A ajuda ao semelhante através do trabalho voluntário e das ações caridosas. No centro espírita, sim, pode ser no centro espírita, numa ONG, numa comunidade. Ajudando, estaremos sendo ajudados. A cada um segundo suas obras, a justiça se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha, há precisa transformação no bem. Atenua-se o rigorismo do processo redentor, ou seja, vamos fazer parte de um projeto de voluntariado, vamos levantar aquela ociosidade. Missionários da Luz, André Luiz. Esquece o mal, trabalha. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Alice Lispector, bom para começar. Divaldo Franco, ninguém poderá carregar o fardo de suas dores. Eduque-se com o sofrimento. Podemos ser felizes por momentos deliciosos. Aprender a curtir a felicidade com o mundo, mesmo o nosso mundo ainda de provas e expiações, uma categoria bem baixa, ele nos permite. Quantas vezes aquela dor, aquela doença, aquela dificuldade é a nossa salvação. E Deus é maravilhoso, porque permite ao mesmo tempo que purgamos essas nossas faltas, desfrutar das maravilhas. É só olhar em volta as maravilhas que a terra nos oferece. Semente, chuva, céu, flores, pássaros, montanhas, animais, pôr do sol, cachoeiras, matas, flores mil, coisas maravilhosas que amenizam o nosso sofrimento. Quantas vezes nós nos reenergizamos no contato com a natureza. Conhecimento de si mesmo faz com que escolhas a companhia, lugar, pensamento que nos são afins, permitindo que desfrutemos de parcial felicidade mesmo aqui nesse plano. Quem deserta da luta por achar por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, vai encontrar uma luta muito maior pela frente, fazendo um alerta àqueles que acham que pode, está muito pesado isso, então eu vou dar fim na minha existência como se fosse possível. Não, uma prevenção ao suicídio, porque encontrará dores muito maiores e ainda não terá resolvido aquela questão, aquela pendência que deixou. Então o que nós temos que fazer? Efetivamente, regular o zoom, localizar nessa linha existencial essa nossa encarnação nessa linha, uma encarnação, e perceber a realidade na sua real dimensão. Quantas vezes nós estamos, porque regular o zoom, com foco distorcido. Definir então prioridades realmente para a existência.
atribuir importâncias condizentes à situação, redefinir os rumos. E dentro disso é importantíssimo o autoconhecimento. Joana de Ângeles, e por isso ela vem com essa série psicológica. Aprende a fazer silêncio íntimo, a conviver contigo mesmo. Eu não posso ficar sozinha, vou ligar um barulho, né? A gente não para nem para colocar então uma música clássica. Propõe-te espaço mental para o exame das tuas necessidades, reflexão, como nós estamos fazendo nessa manhã, sobre a existência, equilíbrio de valores íntimos. Sê tu aquele que identifica os reais recursos e sabe aplicá-los. Então o autoconhecimento já está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. E por quê? Qual a importância? Como redefinir, já que Joana propõe? A nossa relação intrapessoal, da realidade à fantasia. Porque o foco distorcido, muitas vezes, nem estamos passando por um problema tão grande, nós fantasiamos mais do que é. E se eu realmente estou passando por uma dificuldade grande, quais são as minhas competências? O que eu já adquiri de qualidades para poder superar essas dificuldades? E a imediatismo é a visão do futuro, mais uma vez a doutrina espírita nos explicando. Talvez nós só consigamos viver isso durante a jornada, durante o tempo, mas temos aí a eternidade para a evolução. Mas é importante começar. Relação intrapessoal, individuação e massificação. Será que eu não estou sofrendo porque eu quero fazer o que todo mundo faz aí fora na porta larga? Nós somos levados a crer que o mundo externo é mais real do que o mundo interno. Então a gente começa a mudar. Eu conduzo a vida ou a vida me conduz? Eu sou um ator ou eu sou um espectador? Quem que conduz essa peça? Relação interpessoal. Olha só, hábitos que nós trazemos cristalizados, condicionados agora, ano novo, possibilidade de mudança. Atitudes refletidas, vamos extirpar. Mas para isso nós temos que conhecer, né, que tipo de vícios temos nós. Será que eu tenho um problema? Ou será que eu sou um problema? Essa pessoa que fala, né? E a minha depressão, ela já começa a ser um problema dos demais. Identificar, sim, as dificuldades. Tem pessoas que têm problemas, tem pessoas que dizem que têm problemas, e tem pessoas que acabam sendo problemas para os demais. Então o autoconhecimento, o ser psicológico agora amadurecido, ele ama, ele confia, ele fita o alvo e ele avança para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. E entram de novo as questões existenciais, a cada hora. Por que eu estou aqui? Por que eu reencarnei? Por que eu reencarnei? O que eu levo comigo? Será que é o que eu posso levar quando eu daqui partir? Daqui 5 minutos? 1 hora? 10 dias, 10 anos, 50 anos. A minha bagagem, será que eu vou leve, solto ou eu vou ficar preso aqui? Relação interpessoal, eu com o outro, a integralidade do ser, sem fracionamento. Eu não vou me completar no outro, o outro não é a minha metade. Não gerar muitas expectativas em cima do outro, das relações, porque isso vai gerar para mim mesmo frustrações quando aquele ser não fizer exatamente o que eu projetei de expectativa. Então, na relação interpessoal, começar a criar laços e não correntes, no sentido de corrente é mais pesado, amar. Ser ponte de travessia e não barreira, muro. Manter o mecanismo de defesa, mas também não ter o mecanismo de ataque de andar com 5 pedras na mão. Identificar o significado dos sentimentos do amor. O amor incondicional. Eu amo você. Não, eu amo você porque você pode me dar um carro novo, me dar carinho. Eu necessito de você. Não, o amor incondicional. Perdão, eu perdoo você, mas acho que eu vou perdoar o Gazanel, porque eu vou ver depois, ele vai estar lá de novo aqui para mim, então é de bom alvitre que eu perdoe ele. Não, eu perdoo você sem colocar condições. Identificar os significados do trabalho, benefício pessoal, isso vai me beneficiar, mas também tem que beneficiar o coletivo. Identificar nesse inteirinho o significado da família, do relacionamento, porque essa criatura apareceu na minha frente, da formação pessoal. E a questão existencial já começa então a parar, peraí, o
que eu estou fazendo aqui, porque eu reencarnei, quem caminha comigo? E nessa caminhada, o que eu posso fazer pelo próximo? Relação com Deus, assumir-se como filho, assumir o próximo, portanto, como irmão, e assumir agora a terra como lar, como foi aconselhado por Chico quando ele chorava pelos seus entes queridos. Que Emmanuel disse: e os outros não são teus irmãos, Chico? Questão existencial, aí começa a despertar. A gente começa a sair daquele casulo do eu e começa a pensar no mundo. Autoconhecimento, cada ser humano é uma incógnita a ser equacionado por ele próprio. Então é um convite à construção da identidade. O nome, a naturalidade, mas agora nós podemos começar a colocar algumas características que nós temos, algo que tem a nossa cara, a nossa personalidade, e vamos validar não só no território nacional, mas no território universal. Qual o objetivo da vida, as pessoas que são importantes na minha vida, um sentimento que nós apreciamos, um sentimento que podemos melhorar, algo que sabemos fazer, algo que podemos aprender a fazer. O que é a família para mim? O que é o trabalho? O que é o mundo? O que é o tempo? E aí nós vamos administrar esse tempo, colocando prioridades. Se nós sabemos, ajustamos o foco, sabemos o alvo. Será que as prioridades estão condizentes com o meu investimento? Não, a prioridade é o lado espiritual, mas qualquer festa que tenha, qualquer evento, eu já não posso ir no meu trabalho espiritual. Então, não está batendo aí a prioridade número 1. O que me faz movimentar? Se eu não tenho saúde, me falta saúde, gera o desejo de conquistar, então eu vou buscar o objetivo. Se eu quero me espiritualizar, também eu tenho um objetivo. Então a necessidade é nascente da motivação. Eu necessito, e aí eu idealizo, eu imagino, mas não fica só na idealização, né? Eu faço, é a possibilidade. Cada reação tem uma ação, então vamos correr atrás do prejuízo, né? O que me faz movimentar? Identificação das necessidades. Na realidade, a dor que nós iniciamos, a exposição, ela é um convite para identificar as necessidades. Quais as necessidades atuais, quais as ferramentas que podem me auxiliar nesse processo, e diante das necessidades e ferramentas, o que eu posso efetivamente fazer? Busca do sentido existencial, força impulsionadora do progresso. Para que viver? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar essa meta? Para onde eu vou? Identificar o objetivo. Convite ao objetivo. Então a dor muitas vezes é esse convite. Parar. Quantas vezes a gente está a mil, aí vem um exame, opa, peraí, eu tenho que desestressar, eu tenho que mudar alguma coisa. De modo a examinar os rumos a seguir, aquele que te constitui o objetivo primordial. Então está aí a seta, uma confusão hoje, né? Para onde eu vou? Para que lado que eu sigo? Jesus, convite ao objetivo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado por acréscimo. Convite ao objetivo, Paulo, prossiga um alvo. Por onde eu vou? Agora eu já sei que eu tenho um alvo, mas e daí? Livre-arbítrio, né? Necessidade de identificar o caminho. A vida é sempre resultado da nossa própria escolha. Jesus, convite ao caminho. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu vou seguir, mas como eu vou? Eu vou começar a correr amanhã já uma hora, nossa senhora, não tem condicionamento físico para isso. Então eu não posso abraçar um monte de tarefa, primeiro eu tenho que pensar. Eu tenho condições? Convite ao caminhar. O bem é o grande antídoto para o desequilíbrio e a desarmonia e quaisquer outras perturbações. Ser consciente de si é a meta existencial, conseguindo o auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. O ser consciente é um ser livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da plenificação da humanidade. Convite ao caminhar para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Eu não faço mal nenhum para ninguém. E vem a resposta: não. Cumpre-me fazer o bem no limite de suas forças. Convite ao caminhar é o amor, o antídoto, portanto, das doenças modernas.
decorrente da massificação, da robotização, da perda de si, porque é a alma da vida, movimentando o universo e humanizando o princípio inteligente, o espírito no processo da conquista da angelitude. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Convite, na realidade, à dor é um convite ao amor. As plantas absorvem as emanações do amor ou sentem ausência. Os animais também, quando submetidos ao dinamismo do amor, que educa e cria hábitos, vitaliza com a ternura ou deperece com a falta. O ser humano mais sensível, porque portador das mais amplas possibilidades nervosas de captação, pode se afirmar com segurança: vive em função do amor, ou desorganiza-se em razão da sua carência. Então, a linguagem silenciosa da vida, para finalizar: se a dor dilacera teu ser, se o desentendimento te angustia, se a traição caminha ao teu lado, se tudo parece perdido, paciência, o agora constrói o amanhã que está chegando. Caro amigo, ergue-te, perdoa, serve e segue. Ali, mais ali, terá visões luminosas. Cultiva o bem, não guarde ressentimento. Não te esqueça de que estás na escola da disciplina interior. Meu irmão, muita coragem em qualquer circunstância. No sentir, agir, trabalhar, construir, aparece sempre o processo de sublimar. Não te afaste dos deveres, dos compromissos com a evolução. O amor é a linguagem silenciosa da vida. Sem esmorecimento aprenderás no exercício do cotidiano a ser feliz, a servir sempre para compreender e merecer mais. Vivendo a importante força diretora da consciência para conscientemente servir, com cada vez mais dignidade. Só assim, passo a passo, trilha a trilha, de mundo a mundo, sem limites, tu te alcançarás. Espraia-te na luz do serviço ao próximo. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade, desse início de ano, desse convite do amor, que é essa linguagem silenciosa que chega da vida e chega de mil modos diferentes. Que estejamos nós aí despertos para ouvir. Muito obrigada.